Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui para responder para vocês algumas perguntas muito comuns que eu recebo nas nossas redes, que eu recebo quando tô andando na rua, quando a gente está com o nosso projeto Silêncio que Grita. Então eu tô aqui hoje para esclarecer algumas delas, desmistificar tudo isso e a gente possa aprender ainda mais como lidar com o tema. Ó, a primeira que eu tenho aqui é: Carol, por que você acha que ainda é tão difícil para a sociedade falar abertamente sobre o abuso infantil, mesmo sendo algo tão grave e tão presente? Gente, primeiro, falar de educação sexual ainda é um tabu. Falar as partes íntimas do corpo dos nossos filhos ainda é um tabu. Então, falar do tema abuso sexual, a gente vai para um lugar ainda mais longe. Só que o que eu quero, e eu venho falando sempre para vocês, é o seguinte: a gente precisa, de uma vez por todas, desmistificar isso. Ter educação sexual não é, em momento algum, ensinar os nossos filhos, as nossas crianças e os adolescentes a fazerem sexo. Nós estamos ensinando como eles lidam com suas partes do corpo, como eles lidam também, de uma certa forma, com os sentimentos que eles têm em relação ao seu corpo. Então, nós pais, nós mães, precisamos trazer isso para um diálogo aberto, para que isso faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que uma pergunta, talvez, essa curiosidade que começa exatamente na infância, a gente possa responder de forma aberta. Isso faz com que as crianças venham e tenham essa intimidade, com que as crianças saibam mais sobre esse tema, que eu repito, gente, não é sobre fazer sexo, é sobre ter conhecimento do seu corpo, ensinar para as crianças onde pode, onde não pode tocar. E um caso muito interessante que eu tive em uma das nossas gravações do podcast, que isso me deu um gatilho muito importante. A gente tem feito palestra em muitas escolas e você sabe que uma das nossas convidadas contou que ela sofria abuso sexual dentro de casa por quem deveria proteger. E você sabe quando ela descobriu que o que ela sofria era abuso? Exatamente numa palestra de educação sexual na escola dela. Aí foi quando ela voltou para casa e falou: eu sei o que você faz comigo. E esse é um tema também muito difícil de ser falado, porque muitas vezes, e a maioria delas, acontece dentro deste ambiente. O ambiente que deveria ser de proteção acontece com alguém muito próximo. Então, como que eu vou falar sobre o tema do abuso sexual se ele está ali naquele ambiente onde eu vivo? Por isso que as denúncias são feitas em outros ambientes onde essa criança e esse adolescente se sentem seguros e protegidos. Só que nós temos que fazer diferente. A proteção tem que começar por nós, pela nossa orientação e esse vínculo de proteção que nós temos com as nossas crianças. Próxima pergunta, pessoal. E eu vou colocando, já falo para vocês, viu? Vou colocando e tirando o óculos porque enxergo pouco quando eu vou ler aqui, viu? Na prática, qual é o papel na família de prevenção ao abuso infantil? Gente, o papel da família é o primordial. É lá onde se tem um papel de escuta, um papel de confiança, é na nossa família, é nessa rede de proteção que nós temos que ter com os nossos filhos. E vocês vão percebendo que essas perguntas, um tema ele interliga no outro, porque se a criança nasce, eu quero voltar para minha casa, onde eu me sinto seguro, onde lá eu sou protegido, qualquer assunto que aconteça, qualquer coisa que aconteça com ele, ele sabe onde recorrer. E nós temos que criar este vínculo de diálogo aberto com os nossos filhos. Porque a hora que ele sentir, em qualquer ambiente que ele viva, ou qualquer ambiente que ele possa se sentir ameaçado, você
aí do outro lado vai ser a principal fonte dele. Então ele vai falar: pai, mãe, olha, passei por isso, aconteceu isso. Quantas crianças foram salvas de predadores da rede social porque tinham esse diálogo e essa confiança com o pai e com a mãe? E eles entraram, interviram ali e isso acabou. Nós temos um caso também que nós tivemos na nossa roda de conversa que vocês precisam assistir, que foi um tema importante. Foram muitos casos ali de relatos reais sobre o abuso de um pai que descobriu nesse diálogo que a filha tinha, e ela falou para ela: papai, por que ele fez isso comigo? Por quê? Porque ela tinha alguma orientação, então ela sabia que aquilo era errado e ela foi onde? Na fonte de proteção dela, que era o pai. Então eles estavam no carro, o pai dirigindo, então ele foi tendo esse diálogo. E você sabe o que foi principal e primordial neste exemplo que eu tô te dando? Ele não desacreditou dessa criança. Não faça perguntas do tipo: você tem certeza? Olha, se você falar isso, ele pode ser preso. Olha, isso pode destruir a nossa família. Porque isso, você silencia essa criança, você silencia esse adolescente, você perde esse relato, e aí a gente vai entrar em um lugar muito mais profundo, muito mais longe, que a gente vai perder essa confiança. Então, a família é o primordial para esse vínculo e para essa conversa aberta. Vamos lá para a próxima. Confiar cegamente em todo mundo pode ser tão perigoso quanto desconfiar de todo mundo. Como encontrar um equilíbrio? Olha, eu vou ser bem sincera com você, e eu, quando gosto de falar para vocês, eu dou exemplos comigo. O que acontece comigo, o que eu senti quando eu entrei nesse tema, quando eu me aprofundei, e realmente acreditar em todo mundo e desconfiar de todo mundo é uma linha e que a gente precisa diferenciar. Porque quando eu me aprofundei nesse tema e fui vendo diariamente, eu fiquei numa paranoia. Eu entrei nessa paranoia. Então era assim, todos os dias no banho, conversando com os meus filhos: olha, alguém pegou, alguém tocou, alguém fez, alguém isso. Só que isso passa, eu comecei a perceber que isso passa um tom de desconfiança, que eles também não vão contar, porque assim, nossa, minha mãe tá tão doida falando sobre o tema, e assim, eu deixava meus filhos, e isso também não acontecia, mas assim, eu deixo meus filhos ir com todo mundo, deixo dormir na casa de todo mundo, deixo na casa de todos os amigos e tal. Então, realmente, o que nós precisamos é criar este equilíbrio. Não é solto demais e não é preso demais, porque os nossos filhos são para o mundo, os nossos filhos precisam se desenvolver e eles precisam o quê? Aí eu te falo, uma pergunta, ela vem interligada à outra. O que nós precisamos? Criar um vínculo de confiança com os nossos filhos e principalmente informar e orientar, porque eu garanto para vocês, uma criança orientada, uma criança informada, ela não é abusada. Porque esses predadores, como a gente diz das nossas crianças, eles têm técnicas. Eles vão procurar qual é a família mais vulnerável, qual é a criança que não tem uma informação. Então saiba que poder orientar que o seu filho, em qualquer sinal de perigo, ele pode correr, em qualquer sinal de perigo ele pode gritar, ele tem sim que contar que se ele sofrer qualquer tipo de ameaça dessa pessoa, ele pode confiar em você. Ele tem uma rede de proteção. Então você percebe, tudo que a gente fala é sobre uma rede de proteção, é sobre confiança. Então esse equilíbrio ele tem que existir e eu acho que é no decorrer do tempo que você vai se aprofundando no tema, tendo informações e orientações para saber como lidar. Porque muitas vezes, quando a gente recebe um relato, é automático. Gente, quando você vê uma notícia muito ruim numa rede social, quando você está aí na televisão, você recebe uma notícia, aconteceu alguma coisa, o que você faz? Meu Deus! Só que é o seguinte, quando você tem algum tipo de situação que envolve algum abuso, você precisa
ter esse discernimento. Então, não mudar a sua fisionomia. Então, você recebeu um relato, você não vai fazer, meu Deus, você tem certeza? O que aconteceu? Não, gente, é manter a cara de paisagem e dizer, pode se sentir confortável, você não tá sozinho, eu tô com você. Então, esse equilíbrio a gente vai aprendendo a fazer e aprendendo a lidar. Repito, não estou dizendo que lidar com o tema seja fácil, porque é muito, muito, muito difícil e eu garanto que a maioria das pessoas não sabem lidar. Mas não vamos entrar numa paranoia, mas também não vamos confiar em todo mundo, então vamos criar um equilíbrio entre um e outro para que tudo flua muito melhor. Vamos lá. Como um adulto pode diferenciar mudanças normais do crescimento de sinais para realmente merecerem atenção e investigação? Gente, o comportamento é um sinal fundamental. Vamos pensar o seguinte, isso acontece dentro de casa. Nós temos uma criança extremamente extrovertida, uma criança que gosta de brincar, de cantar, dançar, pular, tá sempre com seus brinquedos. Um dia ela foi perdendo o interesse por no outro dia ela foi perdendo interesse por outra coisa, ela passou a ser uma criança mais introvertida, ela não quer mais estar com os amigos. Um ponto muito, muito, muito importante. Amava ir para algum lugar, amava ir para a casa de alguém. De repente ela começou a dar sinais de pavor de não querer ir. E eu posso garantir para você, isso acontece na casa de parentes. Acontece na casa de tio, tia, vovó, pai, mãe, ou pais separados. Acontece, eu garanto para vocês. Mas o que a gente precisa priorizar? Estar de olho, prestar atenção, ter tempo de qualidade com essas crianças. O comportamento, ele não começa de uma mudança brusca. Ele vai dando um sinal por dia, ele vai acontecendo um pouquinho por dia, até você perceber uma perda de apetite. Ah, não quero mais ir para a escola, não quero ir para a casa de alguém. Ou na escola, adorava, amava ir para a escola, e o seu rendimento na escola caiu. E nós temos casos e relatos, inclusive tive no meu podcast também, eu gosto de trazer casos reais para vocês. Seguinte, não é só para a tristeza que se vai, ou para um baixo desempenho escolar. O oposto também pode acontecer, porque nesse caso que nós tínhamos era assim, essa criança sofria esses abusos dentro de casa, então a escola era o lugar que ela se sentia confortável, que ela se sentia livre e que ela podia fazer o que ela quisesse. Então o que aconteceu? O desempenho dela foi lá para cima. E isso pode sim acontecer, gente. Então, é você, como eu falei na outra pergunta, é olhar pros extremos. Mudança de comportamento para uma queda de desempenho muito grande e mudança de comportamento para um desempenho muito alto. Então, vamos observar esses sinais. E a regra é clara, gente. É cuidar dos nossos filhos em tempo integral, é observar qualquer coisa que eles façam, tá muito na internet, tá muito nos jogos. Então, criar este equilíbrio e, repito, não desligar de qualquer movimento que eles façam. Hoje, quais são os principais riscos que as crianças e adolescentes enfrentam no ambiente digital? Eu confesso para vocês que eu fui até pesquisar e estudar um pouco mais sobre isso para falar sobre o grooming. O grooming, ele é um aliciamento que esses predadores fazem dentro da rede social, né? É isso mesmo, é um aliciamento online. Porque eu garanto para vocês, tudo que nós não sabemos, eles sabem. Eles têm uma forma e um jeito de tratar dentro da rede social que eles são extremamente sedutores. Eles vão envolvendo, eles sabem como falar, eles sabem como tratar com essas crianças e pegar uma vulnerabilidade. Eles conversam em chats para que... Pensa o seguinte, muitas vezes a gente pega uma fase de adolescência, né? Onde a gente fala assim, nossa, tá aborrecente, tá rebelde. Então, esses adolescentes, eles estão numa fase de transição muito difícil. Eu já fui adolescente, você já foi adolescente. Só que o que acontece?
eles sentem que eles não têm esse acolhimento dentro de casa. Ah, não dá para conversar com a minha mãe só briga, meu pai só briga e tudo mais. Eles vão para esse ambiente digital. Nesse ambiente digital, eles vão dando este acolhimento que esse adolescente não tem dentro de casa. Eles vão sendo automaticamente aliciados nessas conversas, nesses chats. E aí o que vem aí? O pedido de segredo seguido de uma ameaça. Até que essa menina, essa adolescente, mande o primeiro nudes. Até que esse menino também mande foto da sua parte íntima. Neste momento, eles estão na mão desses predadores e eles sabem como lidar. Então, isso é perigoso, eles sabem. E o que a gente precisa nessas orientações? Informar que não existe segredo dentro disso que eles fazem no online. Não existe segredo no meio digital, não existe um chatzinho que eu não quero contar. Então a gente pega uma adolescência, que é uma fase de descoberta, que quer desbravar o mundo. Então eu tô tendo conversas interessantes com uma pessoa que está me dando atenção, é nesse momento em que, infelizmente, esses predadores conseguem atuar mais fortemente. Bora lá, vamos para a próxima. Quando uma criança ou um adolescente finalmente decide falar, como deve ser esse acolhimento na prática? Gente. Essa é uma parte extremamente importante. Como eu acho que eu me antecipei um pouquinho, porque, repito, uma pergunta conecta a outra, uma coisa conecta a outra, então é assim, ó. Se você, por um acaso, receber algum relato espontâneo, não interrompa essa criança. Não faça perguntas fechadas sobre o assunto. Como eu disse, não faça movimentos de espanto. Ah, meu Deus, é sério que isso aconteceu? Não acredito. Então, assim, haja igual a gente age num diálogo aqui, igual a gente está aqui agora, num diálogo. Haja com naturalidade. Por mais que aquilo dentro de você esteja pegando fogo, por mais que aquilo seja muito difícil. Então, assim, faça perguntas abertas se você quiser fazer. Fala, olha, eu acredito em você, eu acredito no que você está me falando, você quer me contar mais? Então, traga este relato para você, porque saiba, gente, que a partir do momento que a gente recebe um relato como esse e a gente processa e trata essa informação e leva isso para uma denúncia, saiba que, infelizmente, a criança vai ter que repetir isso. Então a gente não pode o quê? Se ela se sentiu, pode ter certeza que não foi na hora, né? Muitos casos não acontecem na hora, o relato acontece depois de muito tempo. Ela foi um ato de muita coragem para ela chegar em você e contar sobre isso. Então ela não pode ser desacreditada, ela precisa de confiança, de coragem, dizer o quanto ela está sendo corajosa em te contar, que ela pode confiar em você. E o mais importante, ela já foi vitimizada, ela não pode ser revitimizada nisso que você faz. Então, traga esse acolhimento, traga isso para você. Repito, perguntas abertas. Não faça perguntas do tipo, mas ele pegou aí? Mas onde que ele pegou? Me mostra. Então, deixe que isso aconteça naturalmente, para que você possa entrar no tema e esse relato seja realmente confortável e de alívio, que essa dor que essa criança e esse adolescente está sentindo, esse seja um momento de alívio, de confiança e de mudança de algo que ela esteja esperando. Não deixe nunca de fazer a sua denúncia. Por quê? Porque o silêncio, ele favorece o abusador. E a sua denúncia, com toda certeza, vai favorecer a vítima. Então, essa foi uma parte das perguntas que eu recebi aqui, que eu recebo de vocês aqui nesse quadro. Então, não deixem de se inscrever no nosso canal e acesse e se inscrevam para que você possa ver mais conteúdos como esse. Até a próxima!